Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao Caleidoscópio, um programa dentro do canal Periscópio, onde eu trago todas as segundas-feiras curiosidades muito interessantes das mais variadas. Você já me conhece, eu sou Thiago Queiroz e neste vídeo eu vou falar sobre a paralisia do sono. Um fenômeno fisiológico muito comum, mas ao mesmo tempo muito enigmático, que deu margem para a criação de uma série de lendas, boatos e teorias fantasiosas que nada tem a ver com a realidade. Mas ainda assim, ela permanece desconhecida por muita gente. Pode ser até mesmo, inclusive, que você já tenha sofrido uma paralisia do sono em algum momento da sua vida e nem saiba. Eu vou explicar isso direitinho depois da vinheta. Então, pessoal, como eu tinha falado, a paralisia do sono é um fenômeno muito estranho quando alguém relata, né? Parece uma história fantasiosa, uma ilusão que a pessoa teve, né? Porque ela é realmente muito estranha. E é incomum, muita gente, a maioria das pessoas nunca passaram por isso, e até mesmo algumas que passaram nem se lembram mais. Ou muitas vezes as pessoas acham que estão ficando loucas, acham que aquilo só acontece com elas, né? E eu mesmo, inclusive, lembro que na primeira vez que eu tinha ouvido falar, uma vez numa conversa, uma pessoa tinha relatado uma experiência desse tipo. Claro que não foi usado ali o termo paralisia do sono, porque ninguém ali, inclusive eu, naquela ocasião, conhecia esse fenômeno e muito menos esse termo. Mas a pessoa relatou uma experiência desse tipo e eu lembro que eu não acreditei. Eu achei que era alguma coisa da imaginação daquela pessoa, um sonho que ela tinha visto. Eu não cheguei a pensar que estava mentindo, mas achei que talvez um sonho ou alguma lembrança muito antiga, né? E a memória tem um fenômeno, né? Com o tempo, memórias muito antigas, a memória vai maquiando as nossas lembranças, né? Então você pensa que aconteceu uma coisa, mas na verdade não foi bem desse jeito. Então eu achava que tinha sido mais ou menos por aí. Até que uma vez eu vi uma reportagem falando sobre isso. E aí eu entendi esse fenômeno muito estranho e acreditei nessa pessoa. Então vamos entender o que é a paralisia do sono. Basicamente é o seguinte: você acorda, mas não consegue movimentar o seu corpo. A pessoa acorda, tá? Já recobrou sua consciência, ela está ciente do que está acontecendo ao seu redor, mas não consegue movimentar o corpo. Isso gera uma sensação desesperadora para a pessoa, uma situação de pânico, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes é a primeira vez que a pessoa está passando por aquela experiência e eu nunca passei por isso, né? Mas se você que está me assistindo já passou por essa experiência, deve saber do que eu estou falando. E além disso, não é difícil entender. Imagine, você acorda, mas você não consegue movimentar o seu corpo, como se você estivesse paralítico, não consegue movimentar os dedos, abrir os olhos, mas você está ciente, você consegue perceber o que acontece ao seu redor. E como se isso não bastasse, normalmente, durante os fenômenos de paralisia, costuma acontecer da pessoa ter pequenas alucinações. Ela vê vultos ao seu redor, observando-a. Às vezes a figura de uma mulher, às vezes a figura de um homem, e ela vê só a sombra, só a silhueta dessa criatura. Às vezes, ou criaturas, podem ser mais de uma também. Às vezes caminhando ao redor dessa pessoa, às vezes observando ela, e isso contribui para aumentar a sensação de pânico gerada por essa experiência. Então, resumindo, o que é a paralisia do sono? Após o sono, a pessoa recobra a consciência, mas ainda não recuperou os movimentos do seu corpo e geralmente, frequentemente, costuma ver vultos ao seu redor, acompanhado de uma sensação de ameaça e um sentimento de medo muito grande, um pânico. E esse fenômeno não é novidade. Existem centenas, talvez milhares de obras de arte representando cenas em que aquele artista queria representar um momento de pânico ou de terror durante o sono. Eu vou deixar alguns exemplos aí e algumas imagens são realmente bastante emblemáticas. Além da representação nas artes, você ainda tem a perpetuação deste fenômeno na oralidade. Inúmeras culturas no mundo inteiro têm lendas e faz parte do folclore local
histórias relativas a pessoas que não conseguem acordar por causa de alguma entidade que as aprisiona durante o sono, ou então entidades que atormentam o sono dessas pessoas. A autora americana é Shelley Adler. Ela tem um livro onde fala, onde estudou esse fenômeno, onde publicou as conclusões dela sobre a paralisia do sono, sobre vários aspectos, e ela conclui que o organismo humano é propenso a ocorrências desse tipo. Tanto que é possível verificar que isso acontece no mundo inteiro e aconteceu em todas as épocas através dos mitos criados por inúmeros povos, relatando, como eu já falei, as entidades ou que aprisionam a pessoa durante o sono ou que atormentam o sono dela. Isso é verificado, existem histórias desse tipo nas mais diversas culturas, como por exemplo os esquimós, as tribos que habitam a região da Sibéria, por exemplo, lendas locais perpetuadas em tribos africanas também relatam esse tipo de história. Nas regiões nórdicas também existem lendas desse tipo. E ainda de acordo com a autora, no mundo contemporâneo ocidental cristão, essas lendas tomaram a forma dos famosos íncubos e súcubos, que seriam demônios que importunam pessoas durante o sono, com o intuito muitas vezes de manter relações sexuais, né? Seria um tipo de abuso realizado por demônios, né? São dois tipos: os súcubos seriam os demônios masculinos, né, que atacariam, portanto, as mulheres, e os íncubos seriam os demônios femininos que atacariam supostamente os homens. Mas para a ciência isso tudo não passa de lenda, né? Obviamente existe uma explicação completamente racional para isso. Segundo a ciência, isso acontece por causa da atonia muscular. O que é isso? É um mecanismo natural do corpo de relaxamento dos músculos durante o sono, com o intuito de que o seu corpo diminua a resposta em relação à sua mente. Por exemplo, digamos que você sonhe que está correndo. Se não fosse o fenômeno da atonia muscular, você se levantaria da sua cama e sairia correndo. Então, para evitar esse tipo de infortúnio, a natureza, através dos milênios, desenvolveu esse mecanismo em que durante o sono o corpo até reage sim aos comandos da mente, mas num nível muito menor do que no estado de vigília. O problema acontece quando a pessoa desperta, recobra a sua consciência, mas há um descompasso entre o despertar do sono e o fim daquele período de atonia muscular, porque o ideal é que ambos aconteçam ao mesmo tempo, né? Você acorda e recobra os movimentos normais do seu corpo. Quando isso acontece, não há nenhum problema. Quando acontece paralisia do sono, é porque a pessoa recobrou a consciência, mas ainda está com o corpo entorpecido pela atonia muscular. Isso não causa nenhum problema, tá? Alguns segundos ou minutos depois, a atonia muscular cessa e a pessoa recupera os movimentos do seu corpo. Mas pode acontecer entre um período, nesse meio tempo, nesse pequeno espaço de tempo, a pessoa entrar num pequeno pânico, achando que não vai conseguir recuperar os movimentos do seu corpo. Ainda de acordo com a ciência e com os estudos médicos, existem alguns fatores que contribuem para a ocorrência da paralisia do sono, como por exemplo a ansiedade e sono irregular. Esse fenômeno é caracterizado como um distúrbio do sono, sem riscos, sem prejuízos para a saúde, de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde. Existem várias pesquisas para tentar identificar a causa da paralisia do sono, e nenhuma delas chegou a uma conclusão final. O máximo que conseguiram fazer foram levantar algumas teorias que variam muito, vão desde estresse até fatores genéticos. Então as pesquisas não chegam num consenso e pelo jeito a gente vai ficar um bom tempo ainda sem saber por que algumas pessoas sofrem de paralisia do sono e por que outras não. As estimativas também de quantas pessoas sofrem ou já sofreram de paralisia do sono também variam muito, vão desde metade da população do mundo até 3% da população. Mas uma coisa que leva a variar muito na conclusão final dessas pesquisas é o escopo da pesquisa. Porque se
o objetivo da pesquisa é concluir, levantar, melhor dizendo, quantas pessoas já sofreram a paralisia do sono pelo menos uma vez na vida, você vai ter um número bem grande, né? Mas se você quiser levantar quantas pessoas sofrem com isso recorrentemente, aí você vai ter um número menor, né? Então por isso que as estatísticas variam tanto. E se você sofre de paralisia do sono e através desse vídeo está descobrindo isso, ou se um dia você vier a sofrer desse problema, saiba que existe uma orientação médica para você facilitar ou acelerar o fim da sua paralisia, que é o seguinte: movimentar pequenos grupos musculares. Tá? Primeiro você relaxa, tá? Acalma a mente de que não está acontecendo nada perigoso para você, porque o psicológico interfere muito nessas situações, tá? Começa com uma atonia e depois vem uma sensação de medo, de pânico muito grande, porque a pessoa na mente dela começa a ficar preocupada e se perguntar o que está acontecendo. Então isso contribui para agravar o problema, tá? Então quem sofre de uma paralisia do sono deve se acalmar, relaxar e buscar movimentar pequenos grupos musculares, como as pontas dos dedos e os olhos, movimentar os olhos de um lado para o outro. Você fazendo isso, você facilita o fim daquela paralisia. E esse foi o Caleidoscópio de hoje, pessoal. Paralisia do sono, um tema desconhecido por muita gente, mas ainda assim bastante interessante, não é verdade? Se você gostou desse vídeo, deixe um like aí, clica no joinha, isso ajuda muito o canal a crescer. Também se inscreva no canal, nós temos vídeos novos toda segunda-feira com uma curiosidade bem interessante e uma história muito bem explicada, muito bem detalhada, muito bem pesquisada, sempre às sextas-feiras. Me siga também nas redes sociais, os links estão lá em cima, na capa do canal. Se você quiser sugerir algum tema também, será um imenso prazer, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Vou aproveitar e deixar mais 2 vídeos aqui bem interessantes pro meu canal, clica que com certeza você vai gostar. Então é isso, me aguardo no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!